Bom, irmãos, primeiramente, bom dia, né? Graça e paz de Cristo a todos. E então, o tema que me foi proposto aqui, a passar a mensagem do Senhor, é firmes com Cristo até o fim. E então, esse cântico aqui foi muito maravilhoso, eu fiquei pensando nele por muito tempo. A gente vê como Deus trabalha, opera em nossas vidas. Então, esse tema, eu fiquei pensando exatamente sobre a carta de 1 Coríntios, né? Onde a gente vê ali que a igreja dali teve muitas dificuldades, teve diversos problemas, e Paulo foi então, enviou essa carta para que os irmãos fossem exortados, ensinados, e Paulo ele tinha esse costume de pedir, ao final da carta, né, ele aconselhava e pedia aos irmãos, né? E nesse momento aqui ele estava falando sobre um assunto que poderia ter surgido uma certa polêmica, que é sobre o que? Ele estava falando sobre a ressurreição dos santos, nesse capítulo 15. Então ele estava falando lá, e no final ele encerra falando: portanto, irmãos, peço que vocês sejam o quê? Firmes, inabaláveis, sempre abundantes no serviço do Senhor, porque em Deus o vosso trabalho não é em vão. Então, firmes com Cristo até o fim. Quem quer ficar firme com Cristo aí? E o que acontece com a pessoa que permanece firme até o fim? Isso nós sabemos, né? Que esse é o objetivo de nos permanecermos firmes em Deus, firmes em Cristo, que é o que? Receber o galardão, a herança, que é a salvação da vida eterna. Em Mateus, abram suas Bíblias, Mateus 24, verso 10, a partir do verso 10. Mateus 24, a partir do verso 10, então nos diz lá: naqueles tempos, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão, enganarão a muitos, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então vemos aqui Jesus falando sobre o fim dos tempos, onde a maldade, que sendo intensa, o amor de vários esfriarão. E com isso ele nos diz: mas aquele que se permanecer firme, este será salvo. Então, como cristãos, nós precisamos saber posicionarmos diante dessas situações. Nós precisamos saber agir diante de diversas situações, onde no mundo vamos ser o quê? Afligidos. Então nós temos que ser sábios para o quê? Para que não sejamos abalados, para que não venhamos ser abalados de tal forma que poderemos chegar ao quê? A desistir da caminhada cristã, ou então até mesmo deixar de lado Deus, desistir dessa vida que temos em Cristo. E o interessante é que Jesus não disse para ninguém que seria fácil. Ele não diz isso, muito pelo contrário. Ele nos diz que o quê? Que será difícil, será penoso. E ele nos
ensina isso, ele fala que não será fácil, e sim difícil, pois em Marcos 8, 34 e 35, Jesus ali, chamando, né, a multidão e a seus discípulos, disse, aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser me acompanhar, negue a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Então, nós vemos aí Jesus dizendo, né, aquele que quiser me seguir, aquele que quiser me acompanhar, negue a você mesmo, tome a tua cruz e siga-me. E eu fiquei refletindo nesse versículo, onde ele usa a expressão, toma a tua cruz. Isso não parece algo bom, isso não parece ser algo fácil. Então, tomar a sua cruz, essa expressão, ela faz referência ao homem que já condenado, ele é obrigado a carregar o quê? A trave da sua cruz até o local da execução. Então, quando Jesus faz essa referência aqui, ele está querendo nos ensinar que aquele que está disposto a segui-lo tem que passar por isso. Então, esse toma a sua cruz aqui, ele está fazendo referência à sua morte. E ele está nos ensinando que o quê? Sobre a disposição de sofrer e até morrer por amor ao Senhor. Então, Jesus, ao fazer essa expressão, ao dizer essa expressão, tome a sua cruz, ele está nos dizendo isso. Então, aqueles homens que eram condenados, assim como nós vimos em João 19, 17, que Jesus também carregou a trave da sua cruz até o lugar da execução, eles eram obrigados a fazerem isso. E Jesus nos convida o quê? A carregar pela nossa própria disposição. Ele nos convida, você está disposto a sofrer e até mesmo morrer por amor ao Senhor? Então tome a sua cruz e siga a Cristo. E então vemos, mais uma vez aí, né, aquele que se sujeita a essa disposição de tomar a sua cruz e seguir a Jesus, está aí o tema da mensagem, né? Este está firme e com Cristo. E dificuldades, aflições, decepções, lutas, sempre vão estar presentes em nossas vidas. Sempre vamos nos deparar com dificuldades. E é necessário que o quê? Que aprendemos a conviver de maneira sábia diante de o quê? Dessas situações. Nós precisamos ter sabedoria para lidar diante dessas situações. Pois, é como eu falei, o mundo, ele está cheio de maldade. Por isso, muitos estão deixando o seu amor esfriar. E essa caminhada, irmãos, de seguir a Jesus e permanecer firme nesse caminho, não é fácil. Não é fácil. Então, precisamos ter sabedoria para lidar com essas situações. Sabe por quê? Porque é assim que nós, cristãos, seremos o quê? Conhecidos como verdadeiros cristãos firmes no caminho do Senhor. É quando sabermos lidar diante das situações de dificuldades. Não é aquele cristão só de bênçãos, de felicidades, né? Mas é aquele cristão também nos sofrimentos, nas dificuldades. Então, nós vemos que ser firme, ficar firme com Cristo, não é algo fácil. É um caminho penoso. E o que seria, então, essa expressão, esse estado firme? Então, firme é o que? É um estado no qual alguma coisa está sólida, né? Está constante, está o quê? É estável, está resistente, está o quê? Inabalável. Algo firme é algo que também que está perseverante. Ou seja, aquilo que não desiste diante das dificuldades. Ou seja, tem o quê? Propósitos firmes.
Então, estar firme inclui tudo a isso. Ser constante, ser inabalável, ser sólido, ser resistente. E o interessante é que ser firme é conseguir superar as dificuldades que certamente vão aparecer nas nossas vidas. Então, em nosso caminho a serviço do Senhor, vão aparecer essas dificuldades. E ser firme é você conseguir superar isso. E interessante também que em João, no Evangelho de João 16, 33, Jesus diz o quê? No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E mais para frente, em outra ocasião, em João 17:15, ele, no momento ali, onde ele está pedindo pelos seus discípulos, ele está orando pelos seus discípulos, ele fala, rogo-vos ao Pai que não os tire do mundo, mas que o quê? Que os livre do maligno. Então, Jesus em momento algum, ele está falando que vai o quê? Vai deixar a gente fora das dificuldades. Se a gente está no mundo, a gente vai ter peleja. E outra que também, em 1 João 5,19, o que diz lá? Sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Então, com certeza vai haver muita luta, muita dificuldade. E eu pergunto a você, será que você tem sido firme ao enfrentar os seus obstáculos, as suas dificuldades, as suas lutas? Ou você tem desistido na primeira dificuldade, na primeira barreira? Firmeza é uma característica, irmãos, que todos nós precisamos ter. Firmeza tem que estar presente com o cristão, para que assim possamos vencer o diabo e os seus ataques. Nós devemos resistir a ele. Então, firmeza é uma característica que todo cristão deve ter. E para algo ser firme, para alguma coisa ser firme, o que é necessário? É preciso que ela esteja apoiada em algo mais firme ainda. Para algo ser firme é necessário que ele esteja apoiado em algo mais firme do que ele. Um exemplo, prédio, a casa. Para ela ser firme, resistente, ela tem que estar o quê? Apoiada em algo mais firme do que ela. Que é o quê? O alicerce, a sua fundação. E assim somos nós. E não foi isso que Jesus disse aos seus discípulos? Para eles construírem a casa na onde? Na rocha. Então, Lucas, capítulo 6, do verso 47 adiante, Jesus vai falar, aquele que ouve, aquele que vem a mim, ouve e pratica as minhas palavras, este é como um homem prudente que construiu, edificou, fundou a sua casa sobre a rocha. Já aquele que vem a mim e não ouve minhas palavras, mas não pratica, este é como o tolo que edificou a sua casa na areia. E aí, por qualquer dificuldade que vier, desaba tudo. Já aquele que edificou a casa na rocha, eu gosto muito. Pode abrir sua Bíblia lá, Lucas 6, 47, 48. 6, 48. Da versão João Ferreira de Almeida atualizada. Ela traz uma palavrinha muito interessante, porque Jesus diz lá, aquele que edificou, aquele que ouviu os seus ensinamentos e praticou, edificou a sua casa na rocha, o que acontece? Vindo enchentes, bateu com ímpeto contra a casa,
mas não pôde abalá-la. Então, eu gosto muito dessa expressão, bateu com ímpeto. O que é isso? Veio com uma intensidade, foi algo repentino, mas com uma intensidade, uma força enorme, tamanha violência. E é o que acontece conosco. Quando vêm as dificuldades, ela vai vir repentina, ela vai vir intensa, forte, violenta. Aí o que Jesus falou? Bateu com ímpeto contra ela, mas não pôde abalar. Então, assim deve ser o cristão. Ele deve estar apoiado em algo mais firme do que ele, porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Então, devemos estar apoiado em algo mais firme. E o que é esse algo? O que é essa estrutura mais firme que nós apoiamos? Jesus, a rocha. Em 1 Coríntios 3:11, a palavra de Deus nos diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento ao quê? Além do que foi posto, que é o qual é Cristo Jesus. Ninguém pode lançar outro fundamento, o qual já está posto, que é Cristo Jesus. Mas nós, seres humanos, somos falhos. Mas nós fazemos isso. Colocamos outro fundamento. A palavra de Deus nos diz que não se pode colocar outro fundamento, o qual já foi posto, que é Cristo Jesus. Mas nós colocamos. O homem é falho, o homem coloca outro fundamento que acha que é firme e não é. Nós fazemos isso. E eu pergunto para vocês, irmãos, onde você tem fundamentado a sua vida? Onde temos investido o nosso tempo? Onde temos investido os nossos esforços? Então, para que sejamos firmes, irmãos, é necessário que estarmos firmados em algo mais firmes do que nós, que é Cristo Jesus. Esse é a rocha, esse é o fundamento de Deus. E nós, por falhas, colocamos outras coisas no lugar de Cristo. E aí pode vir qualquer ventinho que com certeza iremos cair. Por isso é necessário estarmos firmes na rocha que é Jesus. Paulo também, 1 Coríntios 15:58, então, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes. E o que ele diz depois? Inabaláveis. Então, inabaláveis. Paulo, então, mais para frente no versículo, ele orienta para sermos o quê? Inabaláveis. E no início eu falei o que é ser firme. Inabalável é o sinônimo de firme também. Mas, olha que interessante como Paulo nos orienta. Sedes firmes, inabaláveis e constantes. Inabalável. Uma pessoa inabalável é o quê? É aquela que é constante naquilo que faz, mesmo que a situação seja a seu favor ou não. Então, a pessoa inabalável é aquela pessoa estável, é uma pessoa confiável. Inabalável é aquela pessoa que não oscila devido à situação. E muitas vezes temos sido inconstantes. Aconteceu uma coisa, o irmão deixou de ir. Ele não foi, eu também não vou. Eu e ele combinou o trabalho, mas ele não vai poder ir. Eu também não vou. Então, a pessoa inabalável é aquela pessoa estável, que mesmo diante das situações que não sejam a seu favor, ela está ali, firme. É aquela pessoa que você pode confiar, que você não vai ter surpresa, você não vai ser pegado despercebido. É aquela pessoa que você confia de olhos fechados. Então, Paulo nos orienta a ser inabaláveis, além de firmes, inabaláveis. Então,
é uma pessoa que você tem aquela confiança. E é verdade, todo cristão deve ser assim. Todo cristão deve ser confiável. Todo cristão deve ser inabalável. Então, é aquela pessoa tranquila, que não tem variações. E isso nos torna o quê? Pessoas mais fortes nessas circunstâncias. Quem gosta aí de estar perto de uma pessoa que é inabalável, aquela pessoa que pode vir tudo que ela está ali, não desiste. Conhecemos pessoas assim, conhecemos irmãos assim, e é sempre bom estar na presença deles. Um exemplo é o nosso querido, amado irmão e presbítero Edson. Graças a Deus eu tive a oportunidade de acompanhá-lo quando ele estava internado no hospital. E eu falo para os irmãos, hospital tem um clima pesado, não tem? Um clima triste, aquele clima ali que a gente não fica à vontade. Então eu fui acompanhar o irmão, e chegando lá, o irmão estava firme, feliz. Eu cheguei, ele estava sorrindo, conversando com todo mundo. E eu cheguei lá e saí mais edificado do que quando entrei. Aí eu fui no ônibus refletindo isso. Porque o irmão, ele foi um exemplo de uma pessoa inabalável. Eu cheguei lá para poder animar o irmão, ele que me animou. E nós conversamos, tivemos muitas boas conversas lá, batemos um papo muito bom e muito edificante. Então, pessoa inabalável é essa pessoa que, mesmo que a situação não esteja ao seu favor, você está ali firme, você está constante. E isso faz diferença nas vidas dos outros. Porque às vezes acontece uma ou duas coisas que dão errados na nossa vida, no nosso dia, e a gente já começa a dar patada em todo mundo. Já começamos a querer desistir, a querer chutar o balde. Mas o apóstolo Paulo nos orienta a ser o quê? Inabaláveis, além de ser firmes. E essa pessoa inabalável, ela é assim, é aquela que você confia. Pessoa inabalável, ser firme e inabalável, são características das pessoas que têm o quê? As raízes aprofundadas na palavra de Deus. São pessoas que estão em constante contato com a palavra de Deus. Então, aqueles que se alimentam diariamente das Escrituras, eles adquirem essas resistências ao quê? A sugestões, a opiniões, a comentários, a influências. E nós devemos ser o quê? Influenciados pela palavra, não pelo que os homens ensinam, não pelo que os homens comentam, mas sim pela palavra. Então, a pessoa que é firme e inabalável é aquela que está em constante contato com a palavra de Deus, aquela que busca crescer no conhecimento da palavra de Deus. E isso são aquelas pessoas que têm o quê? Compromisso com Deus. São aqueles que têm compromisso e honram esse compromisso. E a pessoa que é inabalável, essa pessoa, a melhor característica dela, de você identificar ela, é aqueles que esperam em Deus. E eu vi o quanto o nosso querido irmão presbítero esperou em Deus, e quem conhece, quem sabe, vê quantas bênçãos, inúmeras bênçãos Deus tem derramado na vida dele, quantas superações ele tem conquistado, porque ele espera em Deus. Ele tinha tudo para desanimar, mas estava ali firme, e ao contrário, estava animando os outros, edificando aos outros. Passaram-se ali mais de 15 pessoas naquele leito de quarto, e todas ele falou de Deus. Eu estava lá presente, eu vi. E isso é bom, irmãos. Então, um exemplo, não só ele, mas como vários outros irmãos aqui no meio, tem essas características. Mas todos nós devemos ser assim. Devemos saber esperar em Deus. E outra coisa que Paulo por último lá, Paulo nos pede: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, sedes inabaláveis. E o quê? Abundantes no reino do Senhor, na obra do Senhor. Então, por último,
Paulo fala para que nós sejamos o quê? Sempre abundantes na obra do Senhor, irmãos. Paulo pede para que sejamos abundantes. E abundância fala de quê? De excesso, de exceder, de superar aquilo que se espera. E ele nos pede para sermos assim, para sermos abundantes, não fazer só aquilo que podemos fazer, mas ir muito além disso. Mandou fazer isso aqui, eu vou fazer. Não, eu vou fazer mais ainda, porque é para Deus. Então, ser abundante é aquela pessoa que se apresenta de mais de uma forma no reino de Deus. Ser abundante é aquela pessoa que procura servir a Deus de diversas maneiras. E nós devemos ser assim. Ser abundante, irmãos, é isso. Buscar servir a Deus de todas as maneiras possíveis. Eu posso ajudar servindo limpando o chão? Eu limpo. Eu posso ajudar servindo, pregando, evangelizando? Eu sirvo. Então é fazer mais daquilo que se espera. Ser abundantes. E o que ele diz lá depois? Porque o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Deus deseja que sejamos assim, amados irmãos. Que o nosso trabalho para Ele seja sempre além do que Ele mesmo espera de nós. Porque assim fazemos a diferença. E quem aí já pensou em surpreender a Deus? E nós vemos que muitas das vezes queremos fazer para agradar homens. Mas não é a homens, irmãos, que estamos agradando. É a Deus. E o interessante, então, que a abundância fala de romper limites humanos e naturais. Então, Deus deseja que eu, você, que nós ultrapassemos o quê? Os nossos próprios limites. Exemplo, muitas vezes trabalho é penoso, né? Ficamos cansados. E às vezes nos envolvemos em tantas atividades que aí pensamos, eu não vou na igreja, eu não vou na reunião, eu não vou fazer isso, eu já trabalhei demais. Mas, amados irmãos, devemos ser sempre abundantes em Deus. E façamos o quê? Tudo aquilo que é necessário para dar honras e glórias a Deus. Então, devemos ir além daquilo que as pessoas esperam de nós. E assim permanecemos o quê? Firmes, inabaláveis contra a corrupção. Permanecemos firmes, inabaláveis diante do homossexualismo. Permanecemos firmes, inabaláveis diante da escassez. Permanecemos firmes e inabaláveis diante da injustiça. Permanecemos firmes e inabaláveis diante das notícias de pessoas que caem, de pessoas que adulteram, de pessoas que racham, que se vendem, que se jogam ao pecado. Devemos ser firmes e inabaláveis diante dessas situações. Sabe por quê? Fulano de tal pecou, caiu, desistiu da fé. Isso não quer dizer que eu também devo errar, que eu também deva cair, que eu também deva pecar. Então, sabe por quê? A salvação, ela é individual. Então, quando nós temos essas três características que Paulo pede que sejamos, firmes, inabaláveis e constantes, além de ajudar o irmão a ficar firme, nós ficamos ainda mais firmados na rocha. Então, diante dessas notícias, que fulano de tal caiu, pecou, adulterou, o que podemos fazer por ele? Orar, orientar, sim, mas lembre-se, meus amados irmãos, a salvação é individual. Jesus diz em João 15, verso 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então é necessário que cada um de nós permanecemos nele. E aí ele vai falar, porque a vara que não está ligada ao ramo, essa não dá fruta. Assim sois vós, se não permanecerdes em mim, não vai dar fruto, não pode fazer nada. Então devemos ficar
firmes, permanecer em Cristo. Jesus, irmãos, ele esteve aqui na terra, nós sabemos disso. Ele foi firme nos seus propósitos, ele foi inabalável, ele foi abundante na obra de Deus. E tudo isso para morrer em nosso lugar. Filipenses 2,4 diz, Filipenses 2,8 diz que ele se tornou carne, se tornou homem e foi obediente até o fim, até a morte, morte de cruz. Então, quando pensamos firmes com Cristo até o fim, Ele está conosco, irmãos, porque Ele é mais firme do que nós e precisamos apoiar nele. Então, concluindo, Paulo fala lá em 1 Coríntios 15:58, né? Sedes firmes, meus amados irmãos, inabaláveis e constantes na obra do Senhor, pois o seu trabalho no Senhor não é em vão. O trabalho em Deus, irmãos, não é em vão. Assim como a árvore que é plantada em costa, em ribeiros, né? Assim a árvore que é plantada ali na margem, na junta do ribeiro, essa produz fruto no tempo certo. As suas folhas, nunca murcham. Elas, demonstram vigor, vida, e dão fruto, prospera no tempo certo. Então, quando nós somos abundantes no reino do Senhor, é isso que acontece em nossas vidas. Nós temos a mesma condição que essa árvore, nós temos o mesmo vigor, nós temos essa mesma capacidade. Então, meus amados irmãos, assim como Paulo nos orienta, sejamos firmes, inabaláveis, abundantes no reino do Senhor. E Pedro, em 2 Pedro 3,18, ele diz lá: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que a Ele seja dada toda glória, toda honra para sempre. Então, assim como é o desejo de Paulo, não só a igreja de Corinto, assim é o meu desejo para vocês, meus amados irmãos, que nós sejamos firmes, inabaláveis, constantes na obra do Senhor, com Cristo até o fim. Então, que Deus nos abençoe e que permanecemos nessa caminhada.